Irmãos, quando a gente está sentado aí, cultuando a Deus, a gente quer logo que chegue a hora da palavra. Mas quando é você que vai pregar, você quer que demore mais, porque a gente fica nervoso. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Deus me concedeu. Agradecer o presbítero Noel, que me fez o convite. E eu me sinto apoiado quando faz um convite, porque todos sabem da minha dificuldade, mas o pastor sempre me apoiando. E a igreja também agradece a oportunidade. Irmãos, eu quero que os irmãos abram a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e versículo 7. Daniel, não é só você que faz Coca-Cola, não. Eu também fiz a colinha aqui. Não vou passar de meia noite, não. Aleluia. Aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, o prolongado do discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Aleluia! Irmãos, quando o presbítero Noel me fez o convite para pregar, antes eu estava num lugar conversando com o irmão da denominação e ele perguntou: eu não tenho pregado muito. Eu disse: irmão, não, mas um dia eu recebi o convite. Eu quero pregar sobre o posto da Porta Formosa. Ele disse: não deixe de pregar. E quando o presbítero fez o convite, eu comecei a estudar sobre o texto do posto da Porta Formosa. E comecei a ler o livro de Atos, procurando referências para me ajudar. E cheguei até o capítulo 20. E o Espírito Santo disse: não, você vai pregar sobre essa palavra. Aleluia! Só que, irmão, eu já tinha feito uma parte da introdução da palavra do posto sobre Atos. E eu não podia deixar de compartilhar com os irmãos um trecho da parte dessa introdução, que diz assim: o livro de Atos, nós sabemos, de Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro da igreja cristã, né? Ela é tipo como se fosse uma dobradiça. Ela abre e fecha uma porta, a dobradiça ela abre e fecha. E Atos dos Apóstolos ela fecha para os evangelhos e abre para as epístolas, né? E dali começa a registrar a caminhada da igreja, de Jerusalém até Roma. Aleluia. Uma caminhada, irmão, glória a Deus, que não tem um fim, nem final, nem conclusão. Porque a igreja de Cristo, ela continua e continuará até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir do capítulo 9, em Atos dos Apóstolos, é que a igreja chega nos confins da terra, como foi dito por Jesus, para pregar a Deus nos confins da terra. E até os dias de hoje, chegou até nós. E até os dias de hoje, irmãos, mudaram muitas coisas de lá para cá. A forma de pregar, os tempos, muitas coisas mudaram. Mas o mesmo Deus que operava naquele tempo, na igreja primitiva, é o mesmo Deus que opera hoje na igreja. Ele não mudou. O mesmo evangelho que mudava e transformava a vida dos irmãos na igreja primitiva é o mesmo evangelho que transforma vidas daqueles que aceitam a Jesus hoje também. Amém?
voltando, irmão, para o texto aqui, estamos falando de Paulo, que ele está em sua terceira viagem missionária, voltando para Jerusalém, né? Com o intuito de retornar com ofertas para os pobres da Judéia daquela época. E ele para ele está uma semana neste lugar, nesta cidade que se chama Troade, reunido com os irmãos. E é nessa cidade que acontece um dos milagres mais insólitos da vida de Paulo, do ministério de Paulo, né? Que é a ressurreição desse jovem, né? E Paulo, irmãos, curioso que Paulo, ele é diferente de nós. Ele é diferente de nós. O texto fala que Paulo teria que seguir viagem no dia seguinte, né? Logo cedo, Paulo estava uma semana. E sabemos que naquela época as viagens eram bastante cansativas, pois ou eram a pé, cavalos, camelos ou navios, né? Embarcações. Hoje temos o privilégio de andar de carro, ônibus e avião quando fomos viajar para algum lugar. E nessa situação, se fôssemos nós, com certeza dizer, não vamos prolongar o culto, não vamos prolongar o ensaio, vamos até cedo, porque amanhã eu tenho viagem, tenho que descansar. Mas Paulo não. Ele aproveita, reúne os irmãos e vai até a meia-noite. Ele estende até a meia-noite. Paulo é diferente da gente, né? Glória a Deus. E ali ele concluiu os irmãos, eles exortavam os irmãos e ali celebrou a ceia com eles. Mas, irmãos, a história fala de um jovem chamado Eutico que escolheu ficar na janela, né? E ali na janela ele perde a conexão daquilo que está acontecendo lá dentro. Ele se distrai, né? Ele é levado a ficar na janela onde há uma vista do lado de fora. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele escolhe estar na janela. Talvez o que esteja lá fora, que está tirando sua atenção, é mais atraente, né? Pelo que Paulo está ministrando naquele momento. Talvez seja algo ou alguém que esteja passando e tire a atenção dele, né? E sabemos que Eutico ele cai da janela por sua distração. Glória a Deus. Sabemos que esse jovem cai e ele morre. Um jovem, a Bíblia não fala, mas com certeza de pouca idade, a sua vida ia ser ceifada ali por um momento de distração, por um momento de desculpa. Se não fosse o milagre, a misericórdia de Deus por intermédio de Paulo, ali se acabava daquele jovem, a vida se acabava daquele jovem Eutico. E eu quero continuar dizendo, irmãos, eu quero continuar falando dos irmãos sobre um assunto que eu coloquei no tema ali, que fala jovens na janela. Jovens, tomem cuidado com as distrações do mundo. É perigoso. Janela é lugar de distração, acomodação. Talvez eu escolheu a janela por ser mais arejado, por ser mais fresco. O texto fala que lá tinha muitas lâmpadas no cenáculo. E as lâmpadas de lá antigamente não eram como as nossas, eram lamparinas, né, com a base de fogo e óleo de querosene. Talvez esteja muito quente, ainda mais com muitas pessoas. E ele decidiu ficar na janela, por acomodação, ou por ser um lugar mais fresco, ou talvez por um lugar mais colorido à sua volta. Eu escolho estar na janela. Por ele estar na janela, irmãos, ele consegue ver, ele consegue ouvir e ver ao mesmo tempo. Ele consegue ouvir o que Paulo está falando e consegue ver o que se passa na janela. E ele fica dividido. Coisa complicada. Os jovens hoje em dia estão passando muito por isso, né? Jovens que dentro da igreja, jovens crentes, né, estão passando por isso. Irmãos, mas aquilo que estava acontecendo para o jovem Eutico não era nada de novo, não. Eu creio aqui que ele era crente também, porque senão ele não estaria ali na janela onde Paulo estava ministrando. Com certeza ele gostava de estar congregando com os irmãos, né?
cantando os hinos, talvez, não sei, louvando, e ouvindo a palavra de Deus. Né? Ele estava ali, ele estava congregando, mas de repente, ele quis dar uma olhada lá fora. Perigoso, perigoso. Ele quis dar uma olhada lá fora. E ele, eu acho, creio aqui, que ele quer aproveitar o que há de bom aqui e o que há de bom lá fora. O que há de melhor aqui e o que há de melhor lá fora. Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes a gente acha, a gente fala, quando uma pessoa está assim, a gente costuma dizer que ele está com o pé na igreja e o pé no mundo. Né? Eu creio que ele estava assim, o pé na igreja e o pé no mundo. E os jovens de hoje, irmão, não diferente de eu, eles passam por esse dilema também. Né? Hoje, principalmente, nos dias de hoje, principalmente. Hoje a janela do mundo é colorida, né? É bastante atrativa. Né? É bastante atrativa. E os jovens, eles se interessam por coisas que estão lá fora. Porque a janela, ela oferece oportunidades, ela oferece voos, né? E aquele que está na janela se desliga daquilo que está acontecendo aqui dentro e se liga no que está acontecendo lá fora. A janela, ela desperta curiosidades no jovem. Irmãos, estou falando do jovem, mas é para a gente também, né? Homem, mulher, isso serve para a gente também, para não ficarmos na janela, para não ficarmos distraídos e divididos, né? E a janela, ela oferece curiosidades para os jovens. Nas escolas, na faculdade, no trabalho, sempre tem aquele grupinho. E os jovens, como crente, têm as suas amizades. E não querem ficar de fora do seu grupo, querem ficar atentos ao que está acontecendo. Querem saber o que eles estão fazendo. Talvez querendo aproveitar o que eles estão fazendo. E se pergunta até onde ele pode ir, se caso ele aproveitar ou fazer o que os seus amigos estão fazendo. É perigoso. Ele se sente atraído pelo que ele vê lá fora. Estamos falando de crentes, de jovens crentes, que vêm na igreja, que vêm nos ensaios dos jovens, adolescentes, e que vêm na escola dominical, que se sentem atraídos por essas coisas. Aleluia, glória a Deus. E essas coisas que eles veem lá fora, quando eles não estão ligados nas coisas aqui de Deus, da igreja, vai ganhando espaço no coração deles. Infelizmente vai ganhando espaço no coração deles. Temos vários exemplos, irmãos. A internet é uma delas. A internet é muito perigosa. A missionária Neide falou aqui quarta-feira, ensinando sobre os perigos da internet. Ela é perigosa, sim, como a irmã missionária falou, para quem usa, para quem não sabe usar. Mas os jovens, eles são, como é que eu vou dizer, impossível. Né? O que vem pela frente, se não estiver ligado nas coisas do céu, eles vão aceitar, eles vão entender. E tem as suas amizades, tem cenários mais bonitos que ele acha lá fora, é mais cenário mais bonito do que aqui. Eles querem compartilhar, eles querem ver imagens. São filmes, são séries que vão ganhando espaço no seu coração e deixando as coisas de Deus, as coisas da igreja de lado. Então eu peço, irmão, tenham cuidado, jovem, tenham cuidado com a janela, ela pode atrair você. Tem jovem que quer descobrir até, jovem da igreja que quer descobrir até drogas, conhecer as drogas. Jovem gente da igreja conhecer as drogas. Sexo no namoro é complicado, o jovem fica só ouvindo os outros amigos dele falando, né? E eles querem experimentar. E é muito pecado isso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A janela é lugar que oferece, que produz sonolência espiritual. Quem vai para a janela, como eu falei no começo, ele perde a conexão com as coisas de Deus. Ele perde a sua vigilância nas suas tentações.
Tentações que não são poucas, tentações que vêm todos os dias. E na vida dos jovens, dos adolescentes, eu creio que vem muito mais. Né? E se não tiveres vigilantes, irmão, se você não estiver concentrado na palavra de Deus, nas coisas de Deus, você não vai conseguir vencer essas tentações. Saia da janela para possa conseguir vencer essas tentações. Temos exemplos na Bíblia disso. Sansão, um jovem crente consagrado a Deus, né? Ele foi vencido pelos apelos da carne, pelos desejos da carne, pelos apelos. Quando se deitou com a Filisteia, ele se deitou com Dalila. E sabemos que a sua vida dali em diante foi de ladeira abaixo. Foi a ruína, ele perdeu a visão, perdeu o seu poder. Por não estar vigilante, por não estar concentrado nas coisas de Deus, por estar na janela, por estar olhando coisas que estão lá fora, coisas que não é do agrado de Deus. A janela oferece uma espécie de preguiça diante dos desafios da vida. Oferece preguiça mesmo. Né? Tem irmãos, tem jovens que estão dentro da igreja, mas parece que não está. Está dentro da igreja, mas não está engajado em nada. Está dentro da igreja, mas não está comprometido. É só o corpo sentado, fisicamente, a matéria, mas o pensamento, o coração, lá fora, nas coisas do mundo, o que o mundo pode oferecer para ele. Temos que ter cuidado de estar na janela. Ela pode também nos levar à fraqueza nas nossas tribulações. Verdade, Deus. E eu fico a pergunta aqui, por que eu te dormiu durante a ministração de Paulo, homem de Deus? Dormiu porque ele perdeu o interesse pelas coisas de Deus. É verdade. E eu quero dar um alerta aos jovens, aos adolescentes, aos irmãos, às irmãs. Que a gente pode perder até o interesse pelas coisas de Deus, até aqui dentro da igreja, sem precisar olhar lá fora. Perdemos o interesse da igreja, nas coisas de Deus. Porque, como eu, apesar de ele estar na janela, ele estava na janela, ele era da igreja, ele era crente, e perdeu o interesse, perdeu a conexão. Ele não estava fora da igreja, ele não estava numa festa, ele não estava jogando futebol, ele não estava na casa de amigos, ele estava dentro da igreja, mas perdeu a conexão, caiu da janela e morreu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Caiu porque a sua atenção estava dividida. Estava dividida porque ele estava ouvindo a ministração de Paulo e vendo coisas que estavam fora. Às vezes não ficamos divididos aqui na igreja. Temos uma ferramenta no nosso celular aqui, que ele tem várias utilidades. E uma delas, a gente sabe ali que tem muitos aplicativos, uma delas é a Bíblia que a gente usa no celular. Muitos jovens já não querem carregar mais a Bíblia para essa manhã. Ela quer carregar o celular, o tablet, então até mesmo pregadores já não querem mais. E quando um pregador está ministrando a palavra, ele pega o seu celular, abre a Bíblia e começa a acompanhar dali em diante. Mas de repente, chega uma mensagem no WhatsApp, ele está ali. Ele quer abrir, mas não quer. Mas daí o pensamento já ficou dividido. O que será que quer comigo? Deve ser importante? Será que é uma fofoca? Ah, vou abrir. E abre. Abre a mensagem. E tem irmãos que abrem a mensagem e a conversa flui. A ministração acabou para ele. Já ficou dividido. A atenção dele já se virou para as coisas. Temos que ter cuidado também com esse celular. Glória a Deus. A janela é lugar, olha, isso aqui é perigoso demais. Janela é lugar de quedas perigosas. Via de regra, quando a gente cai na situação de outro, via de regra é cair para fora. Ele não vai cair para dentro. Ele com certeza estava de fora para a rua, de frente para Paulo. Qualquer impulso, qualquer descuido, ele ia cair para fora. Dificilmente ele cai para dentro. Um dia, Davi olhou pela janela e ele caiu. Caiu e a sua queda foi grande.
um desastre na sua família. Houve ali adultério, assassinato. Tudo isso porque ele olhou através de uma janela. Sansão, que eu falei, olhou para uma filisteia, também caiu. E foi ruína na sua vida. Porque isso não era para ele. E não é para nós também. Cuidado com a janela. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você fala. Porque Deus, Ele não vai compactuar com nossos erros, com as nossas escolhas. Aleluia, glória a Deus, é verdade. Deus quer a gente aqui, adorando a Ele, louvando a Ele, vivendo os princípios da Sua palavra, até que um dia Jesus Cristo possa voltar e levar a sua igreja. Aleluia, Jesus. E muitas vezes os jovens, por estarem na janela, eles caem e ficam feridos. Eles caem e ficam feridos porque a janela, quem está na janela, fica vulnerável às coisas do mundo. Ele fica mais vulnerável. A fragilidade, bem mais fácil cair na vida dele do que naquele que está ligado nas coisas de Deus. E quantas vezes vemos quedas de jovens, de mortes espirituais de jovens, de irmãos e irmãs dentro da igreja, porque perderam a conexão, perderam o pensamento, perderam o foco na palavra de Deus. Livre-se, irmão, livre-se dessa janela, porque Deus caiu. A sorte dele, e há um Deus poderoso e misericordioso. Aleluia. Não deixe acontecer com você, jovem, adolescente, o que aconteceu com eu. Não espere acontecer com vocês. Vamos focar nas coisas de Deus. Vamos focar na obra de Deus. Vamos louvar a Deus, vamos glorificar a Deus. Eu quero estar aqui terminando, dizendo que a janela é um lugar para ser abandonado. Não deve estar em nossas vidas a janela. Aleluia, é verdade. Interessante que quando eu cai da janela e morre, Paulo, ele não acusa a igreja por estar distraída, por estar dividida, por estar com o pensamento fora da igreja. Não. Nem dá um sermão e eu, quando ele ali ressuscita. A Bíblia fala que Paulo volta e retoma a sua instrução. Paulo ali ele demonstra o poder da ressurreição de Deus na vida daquele jovem. Paulo desceu até ele. Eu quero aqui dizer para os irmãos que descer significa para a gente descer aos irmãos que estão lá fora, caídos, mortos espirituais. Não ficarmos somente aqui na nave da igreja, porque tem gente que precisa lá fora do nosso abraço. Glória a Deus. Porque já é difícil para eles voltar para a igreja sozinho. Imagine eles sem se sentir amados, sem se sentir abraçados pela igreja. Então, como Paulo, temos que descer a eles e abraçar, se inclinar e abraçar, e demonstrar o amor que temos, que Deus nos deu para eles, e eles se sentirem amados também, para que possam voltar a congregar conosco e a servir ao Deus vivo. Amém? Essas pessoas que estão dormindo precisam ser colhidas e abraçadas. O texto diz que a vida voltou àquele jovem. A vida voltou. E eu creio, como eu disse agora, se a gente orar, jovens e irmãos que estão mortos, que estão caídos, eles precisam da nossa oração, precisam do nosso abraço para voltar. Porque se a gente fizer isso, eu creio que eles vão voltar e vão ressuscitar e vão ter nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Então eu digo para você, jovem, adolescente, que está preso na janela, agarrado a algo, coisa, não sei o que, coisas do mundo que seduz a amizade, a internet, a acomodação, os filmes, as séries, as práticas, lugares que andamos, lugares que vamos.
que não agrada a Deus. Deixe, largue, corte esse vínculo, corte essa amizade, corte a raiz, corte esses hábitos. Não é lugar para você, não é lugar para mim, não é lugar para nós. Livre-se de vez, enquanto há tempo. E Jesus está a pouco. Paulo desce e se inclina e abraça, e experimenta o milagre naquele moço ressuscitado. Como eu disse no começo, Paulo é diferente de nós. Diante do milagre desse, de um jovem ressuscitado, Paulo poderia dizer nesses irmãos: o milagre aconteceu, glória a Deus, vamos todos para nossas casas, vamos se alegrar, espalhe a notícia. Mas não, Paulo é diferente. Paulo subiu, continuou seu sermão, e a Bíblia fala que ele foi até o romper do dia, e assim terminou. E eu quero encerrar dizendo que eu creio que a vida daquele jovem mudou daqui dali em diante, com uma lição na vida dele. E eu peço aos jovens que não esperem acontecer isso com vocês, como aconteceu na vida de hoje. Não esperem, porque não possa que não tenha um Paulo que vá até você e que possa ressuscitar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.